Sejam muito bem-vindos ao Abotscast, o podcast da Associação Brasileira de OTTs e Streamings, aqui direto do nosso estúdio, do nosso parceiro, a Crosshost na Vila Mariana. Hoje com ninguém mais, ninguém menos, Marcos Bernardini, o Beni, a lenda, o criador, idealizador e mantenedor do portal BSD, antes chamado Brasil Sat Digital, um amigo aí de longuíssimas datas, acho que a gente se conhece aí praticamente 20 anos, né, Beni? Por aí. Muito obrigado, para mim é um prazer estar com você aqui. De começo eu já falo, você foi um cara que me ajudou muito na vida profissional, na época da Vision Tech, trabalhei ali, você foi um cara que sempre me deu a mão, sempre me deu recurso, sempre me recebeu, então assim, obrigado duplamente. Primeiro por estar aqui e segundo por fazer parte da minha carreira, da minha jornada. Que bacana, eu que agradeço. Muito obrigado, Minari. Minari, que é uma pessoa extremamente bacana, uma pessoa acessível. Ele fala de mim, mas ele é muito mais acessível do que eu. Sempre foi. E é uma pessoa que eu tenho um maior respeito, muito respeito. E conheço já, acho que 20 anos mesmo. 20 anos, por volta de acho que de 20 anos. E eu agradeço, cara, a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho aí desse trabalho do Portal BSD, do meu trabalho e também de todos os nossos colaboradores do Portal BSD. Perfeito. Beni, eu estava vindo para cá e estava pensando. Eu já vi criança que tem, sei lá, que gosta de bicicleta, criança que gosta de carro. O hobby. Criança que gosta de doce. Agora, de onde veio esse negócio por TV parabólica? Quando começou, como você teve essa paixão e você falou, cara, esse negócio aqui é legal, eu vou começar a mexer com isso? Sabe que eu acho que todas as pessoas que, quando jovem ou quando criança talvez, olhava aqui em cima das casas, aquelas antenas enormes, né? Inclusive algumas com um ferro, vamos falar assim, mas era um motor, né? Você olhava aquilo, mas que interessante, né? Aquelas antenas gigantes e tal. E aí você vai, com o tempo, você vai procurando saber o que é aquilo. E aí eu falo, poxa, que legal, dá para assistir canais de outros países. Isso na década de 80, numa época que não existia TV a cabo, nem o MMS, né? Nada, não existia nada no Brasil. Era TV aberta apenas. E a TV por satélite. E aí eu ficava olhando aquilo e falei, passou, beleza, passou o tempo e tal. E na década de 90, por volta de 95, eu assinei a primeira TV a cabo lá em Jundiaí. Eu moro em Jundiaí. É a NET, né? A NET chegou, cabeou a minha rua ali e tal. E eu comecei a ter acesso a esses canais de TV por assinatura. E aí descobri, já com um pouco de internet em 96, 97, descobri o site da antiga Pay TV, da revista, né? Que hoje é a Tela Viva. E assinei a revista. Falei, poxa, esse negócio é bacana. Assinei, tá? Começou, porque já vinha esse negócio de parabólica, aí comecei a entender um pouco mais e tal, e assinei a revista. E eu recebia todos os meses em casa, não sei se você foi assinante, mas era uma revista que, era muito conteúdo, tinha muita informação. E eu comecei a olhar aquilo e tal, e bem nessa época, até só me lembrei, antes na verdade, de receber a revista, eu me lembrei de uma outra situação. Eu tinha uma parabólica em casa, e veio uma notícia que a parabólica ia acabar, isso em 95, 96. Acabar porque ia digitalizar e eu não teria mais acesso. O que eu fiz? Falei, vamos vender a parabólica. Aí vendemos a parabólica e aí passou o tempo, aí assinei a revista, conheci TV por assinatura, assinei a revista. E lá no finalzinho da revista tinha a lista de alguns canais que eram transmitidos via satélite, alguns canais internacionais. E os satélites. Falei, peraí, tem alguma coisa errada, a parabólica não acabar. Você começa a pesquisar, falei, nossa, eu fiz uma besteira, né? Vendi a parabólica, meus pais haviam comprado, vendi. Falei, agora eu preciso comprar de novo, né? E comprei uma outra Santa Rita, igual que nós tínhamos. E aí comecei, falei, deixa quietinha, porque até então eu não sabia onde comprar equipamentos para receber os canais internacionais. Nem sabia como apontar uma antena para um satélite internacional. E aí, estudando com a revista da Pay TV e tal, acompanhando, a internet já ficou um pouco mais popular ali no final da década de 90. Eu entrei num grupo chamado Brasilsat-Digital, Brasilsat-Digital, que era dentro de uma plataforma chamada grupos.com.br, que era um site que reuniam vários grupos. E as informações eram bem interessantes, que eram trocadas através de e-mail. Então você recebia, você mandava uma pergunta para o grupo ali, ele mandava para o seu e-mail ou você lia online, né? Então eu recebia por e-mail. E as respostas também vinham por e-mail. Imagina quantas mensagens num grupo de mais de 300 pessoas. Isso em 98.
Era muita coisa. Só que eram pessoas que já estavam nesse mercado de TV, de satélite, profissionais e também engenheiros. Tinha o pessoal da área técnica, pessoas que iam para fora do país, traziam equipamentos na época de recepção. E aí falei, poxa, que legal, comecei a aprender nesse grupo. Falei, agora eu preciso então aprender a apontar uma antena para um satélite internacional e receber canais que não sejam os canais brasileiros, da parabólica, que até hoje é a famosa parabólica nos 70 graus ali, que, né? Na época era o Brasilsat, acho que B1 ainda. E aí comecei a aprender e tal, em 2003. Aí fui acompanhando o grupo. Em 2002 eu comprei uma antena no grupo de um pessoal que vendia antena. Junto com aquela que eu já tinha, comprei um receptor digital de uma marca chamada Supex. Não sei se você lembra disso. Não lembro. Era um equipamento fabricado. Não tenho muita informação dele, mas parece que era Hilmax, alguma coisa assim, mas era montado no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus. E esse receptor foi o primeiro que eu tive acesso aí aos canais digitais. Aí eu comprei uma antena parabólica de 5 metros motorizada. Falei, pô, que loucura é essa? A loucura foi o seguinte, eu mandei uma mensagem no Primeira Mão, aquele jornal, parecia uma bíblia, né? Gilson está aqui comigo, vai lembrar muito bem do Primeira Mão. E coloquei mensagem, que era anúncios grátis, compra antena parabólica internacional e tal. E o cara pegou, me ligou. Falou, eu tenho um cliente aqui na Lapa, em São Paulo, ele tem uma antena gigante lá, ele quer tirar de cima da casa. Cara, eu vim, olhei aquela antena em cima de uma caixa d'água de, sei lá, 3x3. Meu, você imagina tirar uma antena de 5 metros lá do topo da casa do cara. Precisou de um caminhão? Nada, contratei 3 amigos em Jundiaí que eram antenistas e falei, vamos lá desmontar essa antena. Demorou uma semana. Uma semana, cara. E aí começou todo esse esquema do hobby. O portal veio junto com isso. Então, mas no caso do hobby, eu vejo assim, no caso da antena parabólica, uma coisa muito parecida com o rádio amador, né? Sim. Porque como era um mercado um pouco que não legalizado ou não formalizado, vamos colocar assim, né? O pessoal começava a pirar. Então, assim, cada hora... Foi o que você falou, pegar a TV de onde não pegava antes. Cara, eu lembro muito bem. Tinha cara que tinha 1000 canais, não sei quantos 1000 canais dentro de um receptor só. A gente que desenvolvia receptor tinha esse problema, né? Porque... o cara queria um equipamento que tivesse 3, 4 mil, né? Não, e o pior, né? Às vezes o próprio base de dados do receptor não suportava aquele número de canais. Exatamente. E aí eu ligava o cara pra mim, eu tô no meu canal 1001, ele não aparece. Eu falava, tudo bem, porque eu não imaginava que você teria 1000 canais. Exatamente. Então, eu acho que essa coisa orgânica vira uma paixão e precisa, cara, vira quase que um vício. Sim. Porque a galera começa... Aí entra como se fosse rádio amador, como se fosse Jeep. Exato. E entra para, acho que entrou no mesmo carro caminho. Antigo e assim vai. Acho que entrou no mesmo caminho, Então, e dentro desse início das minhas participações no grupo, eu comecei a ver e tal, e olhar, realmente, conhecer mais, entender mais a respeito desse mercado. E eu percebi uma lacuna ali, uma brecha que tinha no mercado. Pô, não existe um site que seja em português, que tenha conteúdo técnico, informativo, em português, para esse grupo de pessoas que não eram só sat entusiastas, eram os técnicos também de TVs a cabo, de emissoras de televisão, rádio, ou seja, a própria indústria, fabricante de parabólica, não tinha um site. Tinha o Linksat, que existe até hoje, que é o maior no mundo. Mas o Linksat, ele é todo em inglês. Hoje, sim, com a facilidade de fazer a tradução é muito fácil, né? Mas naquela época não existia isso. Então as pessoas que entravam lá não entendiam footprint, que é a cobertura de satélite. O cara olhava lá canais europeus e, poxa, eu vou apontar minha antena para esse satélite que vai pegar no Brasil. E não era bem assim. O satélite tinha 3, 4 footprints diferentes, né? Então, e aí eu falei, poxa, precisamos pensei assim, vou criar um negócio. Um site básico com algumas informações para ajudar essa galera e ajudar os sat entusiastas, que eram pessoas que estavam no grupo. Existia um blog do Luciano, que é um rapaz de Campinas, que fazia alguma coisa, do Fabrício Couvero lá do Sul também, tinha algumas informações, mas não o que eu fiz. Fiz assim no sentido de... Dei a ideia, né? Eu falei, vamos formatar isso. Que era a listagem de todos os satélites que cobriam o Brasil com todos os canais de rádio e televisão.
Você imagina o tamanho, né, dessa estrutura. Sim. E alimentar isso todos os dias, porque as informações, elas chegavam a todo momento. Até hoje é assim. Sem IA, né? Sem IA. Exatamente. Era na mão ali mesmo. E... Acabou. E aí o que acontece? Eu falei, poxa, eu vou criar um site. E naquela época não tinha PHP, banco de dados, era muito difícil isso. Tudo em HTML. Tudo em HTML. Mas tudo na mão, colocava tudo na mão. Tinha que baixar a página no FTP, Tá. atualizar o satélite, subir a página de volta. Era um negócio... E quem me ajudou muito foi o Ricardo Marques, na época, que ele já conhecia de programação, ele começou, nós tínhamos uma parceria, ele começou assim, trabalhar comigo nessa questão de vamos desenvolver um site com algumas informações e mais a lista de canais. Ok. Então nós tínhamos informações de programação de canais, né, dicas de programação, apontamento de antena, como fazer apontamento e tal, e a lista de canais. Cara, dava um trabalho aquilo. Imagina. Quanto tempo mais ou menos você dedicava para isso junto com o Ricardo? Na época, eu já tinha estúdio de gravação, né? Então eu já fazia locução, fazia tudo. Eu trabalhava, minha área era essa. Mas eu pegava uma grande parte do meu dia e, cara, eu percebi que as coisas começaram a crescer ali de uma forma muito rápida, ou seja, os acessos, né, começaram a... Porque as pessoas um falava para o outro, você viu aquele site? E aí o boca a boca dentro a internet era algo muito lento ainda, né? Não é tão rápido, né? Mas assim, as pessoas tinham, pelo menos nos grandes centros, já tinham acesso à internet. E quem não tinha no interior, eu me lembro muito, até hoje eu ouço isso. Tem amigos que falam assim, nossa, eu imprimia listagem, cara. Eu pegava o site, imprimia uma listagem completa dos sites, dos satélites, e entregava para amigos que estavam em campo. Cara, eu lembro na Cara, era Visiontech, muito doido isso. quando a gente chegava assim, você chegava na engenharia da Visiontech, né, até na parte de atendimento ali, suporte, tudo, eu acho que não tinha nenhum computador que não tivesse o site da Brasilsat digital aberto. Sim. Era a referência de todo mundo. Então, assim, se o cliente ligava, não tá pegando, tô apontando para canal tal, para satélite tal, não tá pegando tal canal. Cara, footprint, Brasilsat digital. Exatamente. Não, mas isso aqui é... qual que é o acesso condicional que eu uso nesse canal? Tinha lá também. Tudo. Então, assim, você tinha uma série de informações ali que, assim, era uma tabela, né? Frequência, symbol rate, que são os mais importantes. Frequência, symbol rate e polarização, né? Depois speed, essas coisas, o próprio receptor. Alguns ele conseguia ler, outros não, né? E o que você falou era interessante, porque os fabricantes eles descobriram que o site ele era um espaço de informação que eles não tinham, os fabricantes não tinham. Porque quem se preocupava? O fabricante se preocupava em fabricar a antena, o receptor e dar o suporte para o antenista, né? Isso aí. Agora, além disso, o que você bem disse, o camarada está lá sei lá, no meio do mato. Naquela época o celular também era algo ainda muito, né? Lógico que tinha, mas né, o cara não era um smart para você acessar a internet para conseguir as informações. Não tinha isso. Então você tinha que ligar. E eu me lembro que muitas pessoas me ligavam. Ô Beni, caiu sinal, sabe qual satélite que está agora e tal? Poxa, eu estava lá, peraí, entrava, tá em tal lugar, tal posição, não sei o que, satélite tal, frequência tal. Então eu fazia esse atendimento para o antenista por telefone. E também na época do Messenger também, né? Usava muito Skype também. Mas era muita ligação, cara, muita ligação para telefone fixo. Lá onde eu tenho meu estúdio, meu escritório até hoje. Então, assim, até hoje, o pessoal liga ainda. Você tem uma ideia, e aí, tudo bem? Eu estou acompanhando o portal, que legal e tal. E nos grupos eles falam, os mais antigos sempre falam, cara, eu aprendi muito com o portal BSD. Né? E aí eu falo para ele, em 2003 deu esse start, e em outubro de 2003 colocamos o site para rodar. Então, 22 anos de portal BSD, agora, outubro de 2005. Parabéns, 22 anos. É uma vida, difícil, cara. É uma vida. Difícil manter, é difícil. Não dá para você fazer tudo, porque eu gostaria de fazer muito mais, né? Ou ter feito muito mais. Mas é difícil, porque eu até entendo, o mercado ele muda muito, muito rápido, né? E hoje com o streaming, abandonou o satélite? Não, o satélite é uma coisa que eu falo, o satélite é algo que vai existir por muitos anos ainda, talvez décadas, né? Acredito eu. Por quê? O Brasil é um país continental, ele é muito grande. Como você consegue chegar com a fibra ótica, com a internet decente? Não digo chegar, mas com uma internet decente para as pessoas, né? Legal, funcional, que atenda a todo mundo. O satélite chega em qualquer lugar, né?
E é aquela história, se não funcionasse o satélite, o próprio a Starlink não estaria aí com uma baita estrutura lá em cima. Não só eles, né? Outros também não estariam investindo em outras tecnologias além da fibra. Eu acho que uma tecnologia complementa a outra. Acho que é importante ter todas. É a famosa redundância também. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que o satélite vai muito longe. Então, hoje, nós temos um mercado muito grande ainda. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas resumindo essa história toda, nesses 22 anos, de 2003 a 2025, houveram muitas mudanças, aconteceram muitas mudanças dentro do portal. Pessoas que entraram, ajudaram, pessoas que saíram, não puderam mais atualizar ou contribuir por uma série de situações, talvez de trabalho, ou de, não quero mais trabalhar com essa área, não quero mais fazer parte disso. Então tem de tudo, né? E hoje nós temos alguns colaboradores diretos e uma grande maioria indireto, né? E você chegou a viver do site por algum tempo, não? Não vou falar para você que dá para viver do site. A gente paga hospedagem, o Gilson sabe muito bem disso. Eu sempre procurei investir em cobertura de eventos. Então isso tem custo, levava cinegrafista, editor. E na época que eu tinha uma produtora de vídeo, né? Em 2007 eu montei uma produtora de vídeo. Então eu pegava o pessoal que fazia freela para mim e falava, vai ter um evento, a BTA, a Broadcasting Cable, e outros eventos. Então, olha, eu quero a equipe lá. Não contratava, pegava um jornalista, pagava tudo freela. Então, esses valores acabam indo para essas coisas, situações. Tivemos um escritório aqui em São Paulo, por um período também. Então, era tudo custo, né? Que não dá para você viver assim, vou viver disso. Né? É diferente dos influenciadores hoje que tem aí o YouTube, enfim, o próprio Instagram. Olhando pelo que você fez, eu vejo muito ainda, já naquela época, né? O conceito de comunidade, né? Sim, você conseguiu criar uma comunidade que hoje é o que o pessoal faz. Sim. Hoje você tem esse pessoal que, que ganha dinheiro, eles criam uma comunidade. Dentro dessa comunidade, eles criam um produto e vendem produto para dentro dessa comunidade. Sim. Você conseguiu criar uma comunidade naquela época. Sim. Onde não tinha redes sociais tão fortes, né? Exato. Internet tão forte, celular tão forte. Então, tinha o que? O Orkut? Não lembro. Orkut... Não lembro se tinha Orkut ainda. Eu acho que tinha Orkut né? naquela época. Acho que tinha Orkut naquela época. E eu lembro muito bem, cara, a hora que me deu um estalo foi quando essas empresas maiores, Claro, o Oi, eles começaram a olhar para o mercado de banda C. Sim. E começaram a falar assim, cara, já não é mais só o nosso pessoal, já não são mais só nossas antenas. Sim. Se a gente conseguir colocar o sinal dentro da banda C, a gente vai ter aí milhões de pessoas que podem ter acesso à nossa TV por assinatura. E aí eles vieram conversar com os fabricantes, porque os fabricantes conheciam os instaladores. Sim. Então, o Visiontech, o Elsys, o Century. Telesystem, todo mundo. Né? Cara, como que você pode ajudar a gente a entrar nesse mercado de antenista? Porque a gente sabe que não é um mercado fácil, a gente sabe que é um mercado orgânico, é um mercado que a gente tem que conversar um a um. Cara, era unânime. Sim. Não, fala com o Beni. Entra no site, entra no portal BSD, entra no Brasil Site Digital. Porque ali era a fonte de comunicação e um ponto de encontro de toda essa galera. Sim, com os antenistas, instaladores, satirobistas. Exatamente. E assim, eu acho que todo empreendimento de comunidade ou qualquer empreendimento digital, em algum momento você percebe que ele tracionou. Sim. E qual que foi esse momento que você olhou para o site e falou assim, cara, esse negócio deu certo? Eu acredito que em 2006, uns 3 anos após o início mesmo do site, em 2006, 2007. Porque aí eu percebi que as pessoas vinham até o site, chegavam até o site e falavam, olha, eu preciso divulgar meu produto lá. Eu preciso porque, cara, eu tenho que falar com o antenista, é o que você disse agora. Tem que falar com o antenista, tem que falar com o instalador. Eu tenho uma demanda e essa demanda eu não estou conseguindo atender ela de uma forma rápida. Então eu sei que lá o antenista ele vai lá para consultar os satélites, os canais, para ver as informações, vai participar do fórum lá e tal. E esse cara ele vai chegar para mim aqui e falar, pô, eu quero fazer parte do teu negócio. É mais ou menos assim. Então aí, quando eu percebi, e dentro de tudo isso, um pouco antes, isso eu falo mais ou menos ali, o ápice, mas assim, quando começou realmente o negócio engrenar mais. Um pouquinho antes disso, eu já percebi que a indústria ela já começou a olhar
pro portal, pro site, de uma forma assim, opa, esse pessoal aí tem algo interessante. Porque dentro do nosso grupo de pessoas existiam os satirobistas. E o satirobista é aquele cara que fala assim, seu equipamento não é legal. Tá faltando memória no teu equipamento, tá faltando isso. Por quê? Porque eles ajudam a moldar a indústria no sentido de... o seu equipamento é básico, mas ele pode ser melhor, porque as pessoas vão gostar. Tipo, né, faça algo diferente, não só o básico, não faça só aquilo. Coloca aí algo mais nesse equipamento que você vai ver que a coisa vai funcionar. Então, acho que aí, um pouquinho antes desse auge, né, que eu falei de 2006, os fabricantes e aí os lojistas também começaram a falar, poxa, eu preciso vender meu produto, onde eu coloco? Como é que eu faço? Né? Eu compro da VisionTech, mas tem um mercado grande aí de satirobistas, e realmente era um mercado muito grande, satirobistas. Então, tudo isso, juntou tudo. E a galera falou, o Brasil Sat Digital, portal BSD, é o caminho. E é legal porque nas feiras, a partir do momento que eu comecei a fazer contato com os fabricantes, e as pessoas chegaram também, olha, eu quero colocar meu produto lá e tal. Divulga para mim. Quantas e quantas vezes, eu falo que dinheiro não é tudo. Cara, a amizade é muito mais. Quantas e quantas vezes eu coloquei produtos de pessoas que nunca foram anunciantes do portal. Tanto fabricante, amigos lojistas. Dei uma força para muita gente. Eu não vou falar nomes, eu não vou citar nomes, mas assim, alguns sempre me falam, cara, eu fiquei conhecido porque o portal BSD me ajudou a ser conhecido. Ou seja, eu divulguei meu produto, o meu trabalho lá, e eu fiquei conhecido através do portal BSD. Uma das pessoas que eu posso falar isso, porque é meu amigo, é chato, mas é um cara legal, é o Zé Manuel da Usatel. Você conhece, não sei se você conhece o Zé, não sei se você lembra dele, da Usatel Import. O Zé, ele fala que ele é o Zé da Usatel, porque o Beni fez o Zé da Usatel. Isso ele fala para todo mundo. Porque a Usatel era uma importadora que vendia equipamentos também. O seu Anarras, o saudoso seu Anarras, era o proprietário. Ele importava muitas coisas, né? Então, ele trazia aí equipamentos, antenas parabólicas para a comunidade árabe, né? Enfim, todo esse pessoal. E eles tinham muitas coisas, muitos equipamentos para vender. E o Zé, eu me lembro que em 2004, no finalzinho de 2004, eu vendi todo o meu estúdio. Isso é legal, vendi todo o meu estúdio vendi todos os meus equipamentos para montar meu estúdio. 2004, montar um estúdio de áudio novo e tal, que eu queria montar um estúdio. Aí eu vendi parabólica, vendi tudo. Essa antena aí que eu havia comprado e tal. Isso foi em 2004, foi. 2004, finalzinho de 2004. Eu vendi a minha parábola, vendi tudo, cara. Porque essa parábola eu peguei ela em 2001. 2001, essa aqui em São Paulo. Foi isso aí, é exatamente isso. Em 2004 eu vendi todos os equipamentos. Fiquei com uma antena motorizada, banda KU. E cheguei para o Zé, não me lembro como eu conheci o Zé, acho que foi até no nosso grupo mesmo do Brasil Sat, que era do Flávio Gomes, esse grupo, lá do Sul. E aí eu falei, cara, você não quer fazer uma permuta comigo aí? Eu preciso de um motor para antena, preciso de alguma coisa. Não, eu faço. Cara, eu me lembro até hoje, ele veio de motinha, acho que era uma Bis, foi de São Paulo até Jundiaí, levou um motor de antena para mim, levou uma chave de SEC e mais alguma coisa, eu não me lembro o quê. Cara, eu não tinha mais nada, eu vendi, fiquei com a antena parada, nem receptor eu tinha mais, eu vendi para investir no meu estúdio. E o Zé me deu esse start de novo, cara, foi ele que me ajudou a ter novamente os equipamentos e voltar dentro do portal, funcionando ali, mas eu não tinha mais antenas para fazer o rastreamento, verificar os canais, porque as informações chegavam para a gente, tinha que verificar se realmente era uma informação verídica ou não, né? Então você vê, são pessoas importantes que passaram pelo meu caminho, e eu também entrei no caminho, na vida delas. E o Zé fala o Zé da Usatel, porque o BN falava. E uma vez eu fiz uma brincadeira muito interessante no grupo, que eu falei pra galera, fui até a Usatel, que inclusive era aqui na Praça da Árvore. Era aqui na Praça da Árvore a loja. Eu falei, cara, eu fui lá, e imagina um grupo de mais de 300 pessoas. Eu falei, olha, o Zé tem uma promoção legal lá, você vai lá, você compra qualquer equipamento lá, e ele leva você num restaurante árabe para você ver as odaliscas. Cara, o Gilson lembra bem disso. O pessoal achou que era verdade. A galera começou a ligar para ele, mandar mensagem. Zé, que negócio é esse? Cara, ele fala assim, o Ben é um tremendo de um, né?
Então isso virou uma brincadeira ali, e a galera pensava que era verdade, mas era uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Então, assim, o Zé é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, e todos os parceiros e colaboradores e também fabricantes, todo o mercado que sempre esteve e apoiou o nosso trabalho, seja de maneira direta, indireta, financeira, enfim. Eu agradeço a todo mundo. Mas tem pessoas que realmente falam, pessoas que de repente não tinham nada ali, onde eu vendo meu produto, e anunciaram no portal. E algumas vezes eu nem cobrei nada e os caras cresceram, cara. É legal ver isso aí. Entendeu? É muito bacana ver esse retorno. E a indústria também. A indústria também, aí eu falo que o Sat Entusiasta ajudou muito a moldar um pouco também a fabricação de alguns equipamentos, né? Porque os caras exigiam bastante. Não, então, e não assim, só, cara, dentro dessa história, eu lembro que a gente foi lançar o VT5000. uhum, Né, na Digi. Na Eu Digi, tenho ainda. Tenho na Vision Tech. E a gente começou a pensar, cara, o que a gente vai fazer, como a gente vai lançar. Falei, cara, por que a gente não lança no portal? Sim. Eu vou dar as caras, vou falar assim, eu sou o Ricardo da Vision Tech e eu vou colocar, a gente vai lançar o produto, eu tô aqui para responder as respostas de vocês. Sim. Meu amigo, meu amigo. Você vê a importância do... Eu sei que assim, aquilo foi um substrato do que é a internet hoje, entendeu? Sim. Cara, primeiro que a galera gostou de ter alguém lá que deu as caras, que falou assim, não, cara, esse cara realmente é o cara da Vision Tech, esse cara é realmente o diretor da Vision Tech, ele tá aqui para responder nossas perguntas. E aquilo encheu o pessoal de vontade, e cara, o negócio ficou legal, sabe? Pá. Só que assim, da mesma maneira que você tem os lovers aí, né? Você tem os haters. Sim. E aí começou um cara, eu não lembro o nome dele, cara. Era um cara de Porto Alegre. Ele virou um hater da Vision Tech, assim, mas um hater master. E ele começou a angariar gente, e ele falava, não, porque... Eu falava, não, mas é por causa disso, é assim que a gente faz. Não, mas você não deveria fazer assim. E aí começou aquela discussão. Cara, aquilo começou a ficar tão grande, no nível de nós irmos no Sul, pegamos esse cara, pagamos para ele a passagem, levamos para a Vision Tech, um dia na Vision Tech. Eu acho que eu lembro dessa história. Você lembra? Para você conhecer a empresa. E o cara, assim, ele ganhou tanta força que ele foi para a Vision Tech. Ele ficou um dia na Vision Tech, a gente pagou para ele um super hotel, café da manhã, almoço. Ele dormiu depois, no outro dia ele foi embora só, mas ele ficou um dia inteiro visitando a empresa para ele ver o que era a Vision Tech. Sim. Como que a gente funcionava, uma empresa brasileira que fazia tudo ali. E aí ele saiu de lá falando bem da gente. E aí ele começou a falar... Então, porque assim, entendeu que é fácil, desculpa até cortar, mas é fácil criticar, né? O difícil é você contribuir, ajudar, né? Criticar é muito fácil. Eu recebo muita crítica até hoje no portal, né? Mas só completa aí, só para... Não, então a força do fórum na época, né? Sim. Tanto nessa situação, quanto na situação que, no final das contas, também o fórum começou a entrar um pouco, parte deles começaram a migrar um pouco para a transição do analógico para o digital. Sim, o fórum, nós tínhamos dentro do portal BSD, depois eu, em parceria com o Ricardo lá, que daí o Ricardo tinha o Dois Jovem, aí mudou de nome, mas era um fórum Brasilsat Digital do portal dentro do site dele, porque dentro do portal nós não tínhamos a estrutura para fórum, né? Entendi. E é difícil você administrar fórum de internet. Eu vejo no WhatsApp, nós temos o grupo do portal, e eu participo de dezenas de grupos, é muito difícil, porque as pessoas fogem muito do assunto. E aí tem outro detalhe, né? As brigas, né? Começam as discussões, porque é política, eu até falo, para com política, futebol, aqui não tem religião, pelo amor de Deus, não é, dentro de grupo não é grupo para isso. Então, daí nós fomos lá para o site do Ricardo, aí passou um tempo, eu não me lembro o que aconteceu, nós rompemos essa parceria, mas amigável, normal. Ele continuou com o fórum satélite lá, e eu criei um fórum dentro do portal. Aí nós ficamos com o fórum por mais um bom tempo. Eu resolvi abandonar o fórum porque realmente não dava mais conta. Falei, não, vamos... Cheguei para o Danilo, falei, Danilo, nós vamos renovar o layout do site, do portal. Falei, arranca fora o fórum, não quero mais fórum. Ele, não quero, paga tudo. E ele fez deletou e tchau. Tinham muitas informações interessantes e importantes lá. Eu tenho muita coisa guardada, pretendo subir isso lá, né? Mas não dava para administrar fórum, entendeu? É muito difícil. É muito complicado. E as pessoas não têm tempo para isso. Você fala, o Minari é moderador, o Gilson moderador, o Beni. Não dá, é muito difícil, entendeu? Imagina,
comprometer seu dia, ficar ali. Porque todo momento tem alguém escrevendo. É legal, é legal. A participação é bacana. Mas a todo momento tem informações. É difícil filtrar tudo, né? Então essa questão que você falou aí das pessoas, o cara fala, não, porque o equipamento é isso. A pessoa não sabe a dificuldade que é desenvolver um equipamento, né? Trazer pronto da China, ok, mas desenvolver algo no mercado nacional sempre foi muito difícil. E você sabe bem disso. Claro, entendeu? Claro. Então é difícil, né? E eu lembro que em determinado momento, o que era BrasilSat Digital, o portal BSD, eu não sei exatamente em que momento que o BrasilSat Digital virou portal BSD. Começou o BrasilSat Digital e tem o domínio até hoje, brasilsatdigital.com.br, virou portal BSD, que é BrasilSat Digital. Sim. BSD, né? É uma abreviação. Isso foi até a sugestão de pessoas que frequentavam, não me lembro bem quem foi, mas frequentavam, no BSD. BSD, legal, portal BSD. Pô, legal, né? Mas eu vou lembrar, lembrei de uma situação bem interessante. Uma vez eu recebi uma ligação de um fabricante de antenas. Ele me ligou e falou assim, leva muito tempo isso. Acho que foi em 2008, 2007, 2008. Olha, quem é você que é o dono? Sim, sou eu. Você está usando o nome BrasilSat Digital? Eu falei, tá, é um site. Mas quando entra no Google, vocês são os primeiros. Só aparece vocês. Se eu colocar busca satélite, aparece BrasilSat Digital, só vocês. Eu falei, é grande número, acessos no portal. Não, mas não pode, porque não sei o quê. Daí eu conversando com ele, eu falei, tá, mas deixa eu entender qual era a história. E foi bem interessante isso, porque na época era o pessoal da BrasilSat, fabricante de antenas. E aí eu conversando com ele, falei, não, peraí, vamos conversar e tal, tal. No final fiz amizade com o pessoal, mandaram antenas para mim. Não, vou mandar antena para você conhecer nosso produto. Eu falei, que legal, bacana. Mas longe de mim. Falei, pelo contrário, eu coloco lá que vocês estão no nosso site. Porque tinha a listagem de todos os fabricantes do Brasil, né? Apenas o nome era coincidência. Como os satélites da Embratel eram BrasilSat. Claro. Né? Os satélites BrasilSat. Mas foi bem interessante, né? Porque acabei conversando, fizemos uma amizade, pediu para o pessoal trazer, eles entregavam muitos equipamentos aqui no estado de São Paulo. Eu me lembro que o caminhão veio com antena, com um monte de coisa, e em Jundiaí levou para mim lá e tal. Então assim, para você ver, são coisas que vão acontecendo no tempo. E uma série de outras coisas, sabe? Engraçadas e às vezes outras não tanto, né? E você se considerava um influencer ou não? Eu acho que o portal sim, eu não, né? Eu nunca pensei assim, eu tenho que ser o BN tem que aparecer. Eu não gosto disso. Eu sou radialista, trabalho com comunicação, mas, cara, eu penso assim, é um conjunto. São várias pessoas, não é o BN. É o Gilson, é o Márcio, é o Danilo, era o Wellington, que também foi meu parceiro, era o Ricardo, era o... Enfim, Alfredo. Não dá para citar todo mundo. Né? Só citei como exemplo agora essas pessoas. Sim. Mas são todas as pessoas que participam ativamente do portal, diretamente, e os indiretos. Aí nós estamos falando de centenas, né, de instaladores. E a indústria também, né, os fabricantes, distribuidores, todo mundo. Então não é o BN. O BN é um caminho. Olha, eu criei um negócio bacana, um portal que ajuda o Ricardo, ajuda o Gilson, ajuda, sei lá, o instalador no geral, ajuda o técnico de TV a cabo, né, os engenheiros. Então é o BN que criou, mas é o portal. E eu sempre falo, o BN, olha, legal. O BN do portal BSD, legal. Marcos BN do portal. Ok, legal. Mas eu não gosto de ficar se levando crédito para isso, não. E o Gilson começou com você no começo? O Gilson já estava há um tempão lá com o Alamar Regis, que era da Redivisão, né? O Gilson já participava do saudoso Alamar lá com a Redivisão de televisão. O Alamar foi o primeiro cara a ter um programa via satélite na parabólica analógica. Espírita, kardecista, era um programa espírita. E o Alamar ele foi o primeiro, né, Gilson? O primeiro que abriu o caminho para todos os outros que vieram depois alugando espaço na Embratel. O Alamar foi o primeiro, naqueles canais TV executiva da Embratel. Sim. Então o Gilson já está com a gente há muitos anos, já desde o início do portal. E tem outros tantos lá, tem uma galera bacana, né? Enfim, hoje no grupo. E se eu falo um ou dois, eu acabo esquecendo, mas eu agradeço a todos, tá? Eu deixo bem claro que eu agradeço a todo mundo. Quem passou pelo portal, Clóvis, Crispim. Crispim, caramba. O que a gente usou de coisa do Crispim, na época da VisionTech, a gente fala muito com o Crispim. Então, o Crispim, ele também teve um auge, isso ele pode confirmar. A loja virtual dele foi através do portal BSD, entendeu? Ajudou muito ele, né? Ajudou muito. Então, assim, são muitas pessoas, Minari, que
nós ajudamos e também ajudaram a gente. É uma história bacana, cara. Eu lembro a primeira vez. A verdade é a seguinte: se a gente for pensar assim, parte da UCast na época, né? A minha startup ter começado foi por causa de você também. Ah, é? Porque na época, não sei se você lembra, eu liguei pra você estava trabalhando com alguma coisa de streaming já. Em 2008 eu fiz as primeiras transmissões de streaming, cara. Então. Acho que foi em 2008. E aí Você começou quando a Allcast? Eu acho que foi por aí, acho que foi 2009, 2010. Em 2008 eu comecei a fazer streaming para uma igreja. É isso lá aí. Na região de Jundiaí. É isso aí. Só o pessoal aqui da Crossroads vai rir da minha cara, cara. Mas era 140 e 170k de transmissão de vídeo e áudio, e era uma internet de 1 mega, imagina. O upload era 300k de upload. Eu lembro que eu tava servindo numa igreja, cara. E assim, era tipo aquelas feiras beneficentes, lembra? Exatamente, em São José dos Campos. Eu fui até lá. Você foi, exato. E aí a gente fez eu tava fazendo um lanche de linguiça lá, cara, e o pastorzão da igreja lá chegou pra mim e falou assim, cara, a gente tá precisando colocar o culto dessa igreja na internet. Eu falei assim, não, pô, eu conheço um cara que faz isso. Uma baita igreja, bonita. Nossa, hoje tá gigante, a igreja da cidade. É verdade, olha que legal. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu conheço um cara que faz isso, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, cara, não, duvido, porque todo mundo vem aqui e fala que faz, não sei o que não faz, Cara, aí a gente foi lá e colocou. Foi, exatamente. Eu conversei com você, conversamos com o pastor, expliquei o que precisava na época. É isso aí. Até ele me falou o que ele tinha, mas não lembro exatamente coisa. Mas eu me lembro, assim, foi a gente verdade, fez o stream, aquilo que gerou no cara uma vontade de ter aquilo. Sim. E mais pra frente, quando eu comecei minha empresa, aí a gente começou a falar sobre isso. Aí ele lembrou da época que a gente fez esse experimento lá. Que legal, olha que bacana. Tá vendo? São tantas histórias que nós temos, né? Muita coisa. Eu falo 45 minutos de podcast, não dá, né? Tem que ter a parte 1, 2, 3, 4. Não dá. Daqui a pouco vira uma minissérie, né? Vira uma minissérie. E o mais legal é que você não fazia só a parte digital. Né? Você tinha também material impresso. Assim, você tinha, por exemplo... Vou aproveitar e pegar aqui. Vamos lá. Acho que um dos primeiros... Isso aqui foi muito legal. Nós fizemos em parceria com alguns parceiros aqui. Ó. Esse aqui eu vou te falar. Eutelsat, a Telesystem, a Usatel tá aqui e a APT, fabricantes de antenas. Isso aqui era um mapa. Isso aqui nós fizemos para uma edição da BTA. É isso aí. Fizemos para uma edição da BTA. Satélites, tá vendo? Lá. E cada mapa desse foram, se não estou enganado, foram 4 mapas, né, Gilson? Foram 4. Cada fabricante, aqui por exemplo, aqui tinha a Telesystem, então no outro mapa tinha a VisionTech, no outro tinha mais um fabricante, não me lembro quem, mas enfim, eram 4 fabricantes. Empresa de satélite, Eutelsat, NewSkies, ainda que a CES hoje, né, NewSkies, Spamar, e se eu não me engano, acho que a Embratel também entrou com a gente, né, Gilson? Não, foi a Loral, foi a Loral, com o Edson Meira na época ainda. E então assim, esse mapa era bem legal, porque aí vinha o destaque, não dá para puxar, mas aqui cada satélite tinha um destaque. Então, aqui ó, Eutelsat, aí aqui tinha os satélites da Eutelsat destacados. Legal. NewSkies, satélites isso ficava na parede da VisionTech, esse mapa. Foi a Intelsat também, Gilson, foi a Intelsat. A Intelsat também esteve com a gente. Isso aqui era bem bacana, era muito legal. O Gilson tem esse guardado, eu tenho alguns guardados. Essa foi a revista número 0, ó. A Teledigital, é uma revista que nós fizemos 3 edições para o lançamento da TV Digital no Brasil. Então essa é a edição número 0. E aqui, né, tem um rapazinho, ó, TV Digital, a TV Digital finalmente, tal. Tem um rapazinho que depois eu vou mandar pro pessoal da produção aí uma foto, mas tá aqui, ó, o rapazinho Caramba, tá aqui. Cara. Tá vendo, ó, rapazinho novo. Esse rapazinho aqui. Eu lembro, olha, ele respondeu algumas perguntas. Cheio de cabelo, deixa eu ver. Dá uma olhada aí, olha aí. Tá cheio de cabelo, terno e gravata, olha isso, cara. Que legal, eu lembro. Eu trouxe algumas coisinhas. Isso aqui é um livro, cara, TV Digital Interativa. Isso em 2004 já se falava em TV Digital Interativa. É bem bacana. Esse livro eu recebi de presente do Valdecir Wecker e do Carlos Montes, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Tecnológico. Tá? Me mandaram uma cartinha bacana na época, agradecendo. Aqui tem um cartãozinho da Nagra, para quem é
da antiga Rádio e Televisão Espanhola. E isso aqui o pessoal de operadora de TV a cabo recebia os canais espanhóis. Pessoal, posso ir colocando aqui, né? Não tem problema, né? Bom, isso aqui é um negócio muito bacana. Numa próxima oportunidade eu vou falar mais sobre isso. Isso aqui é um livro que foi xerocado. O livro, né? Ele foi xerocado, até velhinho. Só para vocês terem uma ideia, não dá para ver muito bem, mas depois eu posso até mandar. Isso aqui é um livro, TV Satélite ao Alcance Doméstico, do Geraldo Loures, lá de Maceió. O Loures é o papa da recepção via satélite, contribuiu muito para esse mercado. E nesse livro tem todas as informações de como você recebeu o sinal do satélite, isso lá na década de 80 ainda. Como fazer ajuste de antenas motorizadas, norte, leste-oeste, ajuste de ângulo de compensação, ângulo não sei o que, azimuth, tá? Uma série de informações. Isso aqui é um manual fantástico. E até hoje é bem útil ele, né? Porque para as antenas profissionais, principalmente as motorizadas, ainda é muito útil. Aqui a tela digital, que vocês já viram. Essa revista aqui, a Telesatellites, aqui foram 2 matérias que foram feitas, depois eu mando as imagens também. O Alexander Rees, que era o editor da revista, essa revista era uma revista editada em 23 idiomas. Essa principal era em inglês, a revista com 300 páginas quase, 200 e tantas páginas, 280 páginas. E aqui foi a primeira matéria que ele fez comigo. Essas eram as minhas antenas. Olha o tamanho da antena aqui. Era umas 5 metros. Essa foi a minha segunda antena. A primeira era uma antena que eu vendi, né, para montar o estúdio. Essa já era uma Brasilsat Herald de 5 metros. Aqui, ó. Aqui já eram 2 antenas motorizadas, né? As 2 motorizadas e tal. E essa aqui era um local que eu tinha para fazer uns testes, assim, ó. Eu levei muito receptor aí. Aqui era tudo um movimentador de antena, né? Tá vendo? Tem um Zantec aqui. Levei. Você lembra que eu ia na tua casa e levava lá no estúdio e tal? Aqui era o estúdio que eu tinha lá, ainda tem até hoje, né? Era uma rádio web. Foi o início da rádio web isso aqui. E a tela digital, isso aqui foi a segunda, isso aqui foi o número 2. A número 1 eu não sei se eu ainda tenho, o Justo também acho que não tem. Também era uma outra edição que nós fizemos, bem na fase da inauguração da TV digital no Brasil. Aqui, a segunda matéria, aqui já está na capa, aqui, ó, o BN, né? Tá aqui, ó. Uma história. Aqui já era contando um pouco mais do meu do escritório. Já era uma outra estrutura que eu tinha, né? Então, aqui era uma sala de testes que eu tinha lá. Inclusive, as primeiras transmissões de 4K, eu me lembro que o engenheiro veio dos Estados Unidos para fazer os testes, né? Então, assim, aqui tinha uma parte de estúdio de vídeo, né? Já fazia as transmissões, isso aqui já em 2012. E é isso. E isso aqui, para fechar, que é um manual também do antenista, que é a Santa Rita. Tá. As antenas Santa Rita presenteavam os instaladores, a galera. Só para ilustrar no nosso podcast aí, porque é muita informação, né? Mas é isso. Cara, a gente conversando sobre antenista, eles foram o grande motor da migração, né? Da TV no Brasil. Tanto a primeira fase, que foi o HF, né? Quanto essa última fase agora, né? Que saiu da banda C para a banda KU. Eles foram o grande motor aí. Se não fosse por eles, certamente não aconteceria essa migração da maneira e na velocidade que aconteceu. Eu acho que um dos grandes diferenciais do Brasil nesse processo frente a outros países foi essa malha de antenistas, que é um pessoal que regionalmente estava acostumado a entrar dentro da casa das pessoas, eram conhecidos, eram confiáveis e entravam dentro da casa da pessoa e faziam o trabalho que tinha que ser feito. Por isso que a TV por assinatura também usou isso. Usou no sentido não pejorativo, mas da forma para trabalho, porque eles já faziam isso com a banda C. Então, para conseguir vender a TV por assinatura, o DTH, o antenista era o canal, né? Sempre foi, né? Isso. O antenista é o cara que tem um contato direto com o cliente final, né? E aí a gente vê essa primeira migração, aí a gente vem a fase da TV, da TV parabólica com a TV paga. Sim. Aí depois vem a segunda migração para a banda C para a banda KU. Exato. E agora a migração acabou, né? Então a antena parabólica está aí,
provavelmente mais manutenção. Para onde você vê os antenistas indo agora? Eu acredito que o antenista, uma coisa que eu sempre falei, o antenista ele tem que ser, ele não pode ficar focado só naquele produto, né? Muitos partiram para sistema de câmeras de segurança, cerca elétrica, casa inteligente e tantos outros produtos que dá para você vender para aquele cliente da tua parabólica banda C. Sim. Né? Mas tem um detalhe, uma coisa que eu sempre ouvi de um satirobista chamado Flávio Pairol, um dos mais antigos. O Pairol me ajudou muito, inclusive, também, que foi o cara que fez o primeiro ajuste na minha parábola de 5 metros e depois falou, agora você se vira. Entendi. E eu aprendi muito com isso. O Pairol, ele sempre falava assim, olha, isso já, nós estamos falando de 2000, 2001, ele já fazia muito trabalho para embaixadas, para pessoas que... É um mercado totalmente diferente, doideira, né? Até para embarcações, Entendi. a parte naval, para recepção de televisão em navio. Ele fazia muito para os russos nas embaixadas, nos consulados, porque o pessoal queria ter acesso a isso. Então, assim, você tem que sempre que pensar à frente daquilo, né? Então, eu penso assim, hoje o antenista fala assim, a migração acabou. Ainda não, mas diminuiu, né? Sim. E vai chegar um momento que vai dar aquela estagnada, mas o instalador ele tem que estar sempre preparado para inovar ou para renovar aquele trabalho, né? Aquele foco de trabalho que ele tem, que hoje é a parabólica, ele tem que partir para uma outra situação. Qual? E eu falo que hoje é um fabricante, a gente pode falar que pode falar, a Vivence, por exemplo. Sim. A Vivence tem um produto bacana no mercado, tem incentivado muito os instaladores também a vender o sistema Smart, lá, que é o VX Smart. A Century também está aí com um projeto também bacana, né? A Elsys também tem. Enfim, todos os fabricantes hoje estão pensando também no instalador para não ficar só nessa questão da parabólica, só no produto Isso. Parabólica banda KU. Né? Porque é uma coisa que eu falo, hoje o que a gente vê aí alguns varejos, lojas de varejo, o kit de parabólica banda KU, na Europa já existe há 20 anos ou mais. Né? A própria Televez, a Televez tem uma outra empresa, eu não lembro se é a DSTV, lá na Europa, em Portugal, principalmente Portugal ali, na África também tem muito isso, você compra o kit no varejo, né? Já comprava a caixa fechada com antena, receptor, cartão de acesso e tudo. E o Brasil demorou para ter isso, né? As operadoras de TV por assinatura Sky, é claro, começaram a fazer isso um tempo. E a parabólica, acredito que agora já caiu para o varejo, vai continuar no varejo, mas aí depende de quem? Do instalador. Então ainda tem um mercado, ainda existe esse mercado. Mas o instalador realmente ele tem que pensar assim, olha, eu ganhei dinheiro até agora, eu vivi disso até agora, e aí? Eu preciso pensar em algo diferente. O streaming é isso. Eu ainda acredito que o DTH, a parabólica, a banda C para uso profissional, ok. Então demanda também um trabalho de instaladores e antenistas que tenham esse conhecimento mais profissional, de equipamentos profissionais, porque parabólica residencial é uma coisa, parabólica para operadora é outra situação. Né? Você tem todo um sistema de ajuste, de sinal, uma série de outras coisas. Então, se o cara focar nesse trabalho mais profissional, ele continua tendo um trabalho, mas também ele tem que pensar que o streaming está aí. Então, ele tem que buscar algo nesse mercado que vai agregar para ele, pelo menos daqui 5, 10 anos, ele ainda continue aí trabalhando, né? Legal. Porque não dá para você falar assim, o cara que é antenista, só antenista de banda C ou de UHF, me lembro de muitos antenistas. Sim. Cara, o UHF acabou. Hoje a gente coloca um fiozinho lá para o sinal, né? Então, não tem mais que erguer torre, aquelas coisas antigas, colocar booster, né? Então, os antenistas mais antigos, conheço alguns, se especializaram em outras áreas dentro mesmo desse mercado, né? Mas eu vejo muita reclamação também de antenistas que, poxa, o fabricante colocou o produto muito barato no mercado, e agora? Eu sempre falei uma coisa, antenista, pense no seguinte, você não tem que ganhar dinheiro no equipamento, tem que ganhar na mão de obra. Se o seu cliente comprar o equipamento, você vai instalar para ele. A garantia do equipamento é do fabricante para ele. Sim. Se você vende, você tem que dar garantia. Então a garantia do fabricante é a sua. É um negócio complicado. Então, às vezes, tem muitos que às vezes querem cobrar um valor muito alto e o mercado, às vezes, o cliente não quer, porque fica muito caro. Né? Imagina, o cara paga R$100 um receptor, o cara vai vender a R$300. Sim. Né? Então é melhor ganhar na mão de obra, fazer um pacotinho bacana ali, ganhar na mão de obra e atender bem aquele cliente dele. E continuar aí, pelo menos acho que mais alguns anos ainda tem mercado aí para a banda KU. Olhando para frente, você
Você tem planos ainda para o Portal BSB? Cara, Como você vê o Portal BSD daqui a anos? Se você imagina que ele viva anos, como que você vê o futuro do portal? Minari, se os nossos apoiadores continuarem no portal, e eu falo que são valores tão irrisórios assim para manter a estrutura funcionando, né? É o BN. Não, a gente mantém funcionando, né? E para investir num estúdio de podcast, por exemplo, vai grana. Sim. Então, assim, eu tenho lá tudo guardadinho, mas não coloquei isso em prática ainda. Então, tudo você tem que pensar. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar é: esse público ainda ele vai consumir o Portal BSD daqui 5, 10 anos? Não sei. Eu tenho que me inovar ou renovar o que eu tenho, né? Então, eu tenho que pensar nisso. Nós temos alguns planos lá, tem algumas ideias. Então eu penso assim, eu acredito que mais uns 5 anos a gente consegue ainda na questão satélite. Mas já tem planos dentro do portal para agregar outros negócios, o próprio streaming, começar a divulgar mais outros serviços. Da mesma forma que eu falei para o instalador que ele também tem esse mercado, nós também temos que abranger e entrar nesse mercado, né? Então, eu penso que, sei lá, eu acredito que mais uns 5 anos aí, talvez, quem sabe, espero mais uns 10, né? Não sei. Só o tempo vai dizer. E aí eu dependo muito do instalador, do técnico, da galera que participa todo dia, acessa o portal todos os dias, e também do mercado, né? Dos fabricantes, dos distribuidores, da indústria, né? Que para a indústria não é nada. Eu quero anunciar. Tá, beleza. É um nicho de mercado, né? É um público direcionado, né? Então, eu acho que ainda depende muito desse mercado também. Nós dependemos muito do mercado. A gente sempre diz aqui na Abots que a Abots não é uma associação. Quando a gente entrou, né, porque a Abots, por ser todos voluntários, é uma chapa, né? Então, a Yasuo é presidente, a gente entrou com uma chapa. E a ideia de quando a gente começou foi montar uma comunidade. Entendi. Não uma associação. Porque a associação, queira ou não, você tem um pouco daquilo do marketplace, onde as pessoas estão ali se envolvendo para fazer negócio. Sim. Na verdade, o que a gente quer ser é um fórum onde as pessoas possam contribuir para que essa comunidade fique melhor cada vez mais. Sim. Para que o assunto que a gente trata, que seria o streaming e o OTT, esteja cada vez melhor. Ideias, inovações, sugestões, exatamente. Conteúdo. Você se mostrou assim, você, sua equipe, todos Sim. que participam do portal, se mostraram experts em fazer uma comunidade funcionar. Sim. Você acha que existe algum segredo para você conseguir esse engajamento, você conseguir fazer com que as pessoas se comprometam com aquilo? Qual é o segredo de você fazer uma comunidade funcionar? Hoje é difícil responder, né? Com o WhatsApp, com todas as redes sociais e tal. Na época que não tínhamos todos esses recursos, era muito mais fácil. Então você direcionava ali. É igual o Orkut, o famoso Orkut, que é o Facebook. Não tinha outras opções, né? Você tinha um Messenger ali que você conversava com as pessoas e o Orkut para a comunidade. Hoje você tem Instagram, você tem o TikTok, tem WhatsApp, tem Facebook, tem uma série de espaços. Pulverizou muito, a informação está muito pulverizada, muito distribuída, né? Você não tem mais só 1 ou 2 canais ali. Então, eu penso assim, eu acho que para vocês, no caso, como é que eu posso dizer? Se fosse lá 15, 20 anos atrás, seria muito mais fácil, né? Hoje, eu sinceramente não sei, Minari, eu não sei. Eu acho que vocês já têm uma equipe muito grande de colaboradores, de pessoas que estão ali, né, nesse projeto. Mas, cara, eu sinceramente, eu não sei. Eu não sei como te responder isso. Sinceramente, não sei mesmo. Diante de tantos canais de comunicação que nós temos hoje. Tá muito... Não sei, sinceramente. Se eu tivesse feito essa pergunta há 15, 20 anos, eu falava, vamos montar um fórum ali, aqui é assim, tem que ser assim e tal. Hoje, sinceramente, eu não sei. Até eu fico um pouco perdido em relação a isso. Hoje, você trilharia o mesmo caminho, não? Eu acho que eu faria algumas coisas, talvez muitas coisas, faria diferente. Faria muito diferente. Tá? Eu pensaria um pouco mais no produto, que é um produto, e não deixaria muito de lado. Porque, lógico, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão, minha área. E eu muitas vezes deixei o portal. Não que abandonei, mas a minha prioridade não era o portal. Tá. Ele se tornou uma prioridade, sim, depois de alguns anos, mas eu acho que em alguns momentos eu deixei
ficou muito tarde, sabe? Tipo, Entendi. passou o time do negócio e eu, agora não dá mais. A mesma questão eu falo, o WhatsApp, por exemplo. Nós temos um grupo lá pequeno. Poderia ter criado um grupo de WhatsApp há, sei lá, 4, 5 anos atrás ou mais, né? O próprio YouTube. Meu canal do YouTube, tem poucos seguidores. Tem. Mas eu vejo canais com 100, 200 mil seguidores, e isso no geral do YouTube, não estou falando de antenista. Sim. Tá? Mas o cara vai fazer uma live e tem 80 pessoas assistindo. Pô, mas cadê os 200 mil seguidores? Então hoje, no portal, nós temos acho que 5 mil seguidores lá no YouTube, porque o YouTube faz aquela limpeza também, então ficou muito tempo parado. Nós temos acho que 5 mil seguidores. Eu não tenho divulgado para trazer seguidores para o YouTube. Mas quando nós fazemos live, às vezes entram 300, 200, 100, depende muito do conteúdo, do assunto, né? Mas para 5 mil, você ter 100 pessoas, opa, até que é razoável. Sei lá. É pouco. Mas eu vejo que depois as visualizações elas são muito grandes, assim, tem muita gente que assiste depois, não ao vivo. E eu vejo canais, às vezes, até próprio de futebol, de música, que eu gosto muito. O cara tem lá 500 mil seguidores, cara. O cara faz uma live. Não tem 1000 pessoas assistindo a live. Cadê a conta? A conta não fecha. E quando eu falo para algumas pessoas, o pessoal fica bravo. Fala, você está pegando muito no pé do pessoal. Não é isso. É que, assim, o número de acessos do portal eu tenho como constatar. Eu mostro para você. Eu abro lá e falo, tá aqui, ó. Tem X páginas acessadas, quantos acessos por dia, IP único. Sim. Então eu consigo mostrar, né? Isso muda muito, né? Eu não entendo muito bem como que é o algoritmo e tal. Mas, por exemplo, o LinkedIn. Eu tenho 25 mil pessoas no LinkedIn. Sim. Tem pessoas que têm 1000 pessoas no LinkedIn e tem uma resposta muito melhor do que a minha. Sim. Entendeu? Eu acho que vai muito mais do quanto você consegue afetar e entregar valor para aquela pessoa da ponta, entendeu? Exatamente. A gente estava falando até com o Mark Tawil a primeira vez que ele veio aqui, ele falou isso. Ele falou, cara, enquanto eu tentava jogar informação ali pro universo, tudo que vinha eu escrevia, tudo que... Cara, tipo, tá igual isso aí, eu tinha não sei quantos mil seguidores, mas não tinha valor, né? Sim. E é o que eu sinto hoje, porque eu não tenho essa responsabilidade em criar valor para ninguém. Mas eu acho que a grande diferença entre você fazer alguma coisa que funciona e que não funciona é o valor. E vocês, né, na época, vocês criaram muito valor para a indústria. Sim. E eu acho que esse foi o grande motor do Brasilsat Digital. Sim, e a indústria ouviu muito, entendeu? Óbvio. Até no desenvolvimento, como você bem disse, você trouxe o cara do Sul para conhecer a fábrica. Um cara que criticava o produto, o cara não tinha noção, a pessoa não tinha noção de como era fabricado, né, as dificuldades que a indústria nacional tem, até hoje, para tudo. Né? E aí o cara saiu de lá com uma outra visão, né, uma outra... Né, opa, peraí, não é bem assim. Criticar é fácil, é como eu falo, ajudar é difícil. E eu vejo isso com os fabricantes, cara. Tem muita gente aí, né, não vou citar nomes, mas tem muito hater aí, cara. Tem muitos haters aí falando mal de equipamentos. E as pessoas têm que aprender uma coisa, têm que saber separar. É a mesma coisa, vou citar um exemplo tão bobo. Você gosta de som, audiovisual. No teu caso, você monta um home theater daquele de 200 mil reais, um exemplo. Você compra o melhor receiver da Onkyo, sei lá, o Marantz, o que for, enfim. Custa 50 mil reais. Aí, você quer comparar com um receiver de home theater de R$1.000? Não dá. A mesma coisa quando eu falo assim, você tem que fazer um produto pro povão, pro geral. Não adianta fazer para um nicho específico de mercado. E o site entusiasta, ele sempre foi um nicho muito específico. Mas para isso tinha os receptores importados. Com busca cega. O primeiro receptor busca cega que eu vi foi o Cochip. O primeiro receptor, entendeu? Que chegou no Brasil com busca cega, foi Cochip. Foi o Flávio Pairó que trouxe. Nem a indústria tinha isso. Entendeu? Depois a indústria falou, pô, que legal esse negócio de busca cega. Por quê? Porque os chineses começaram a oferecer já o produto, né? Então, assim, a tecnologia. Então, a mesma coisa eu falo, as pessoas têm que entender. Criticar, mas o produto é ruim. Cara, mas se ele atende as pessoas com aquele propósito, que aquilo atende, bem atende. O problema é quando você começa a fuçar no equipamento e encontrar problemas que o usuário comum não vai encontrar, ou nem percebe. Porque bug qualquer equipamento tem. Qualquer um vai ter um bugzinho de alguma coisa. Para isso existem as correções. Né? O próprio sistema operacional, né, que a gente utiliza no dia a dia, seja ele o da Apple ou o Microsoft, ele tem atualizações e correções. Então, as pessoas têm que entender isso. E muitos não entendem. Cara. E aí se tornam esses famosos haters. São as pessoas que só querem criticar.
mas contribuir, Perfeito. Beni, infelizmente nosso tempo está Imagina. no fim, a conversa aqui foi maravilhosa. É um prazer ter você aqui, cara, depois de tanto tempo e saber que o relacionamento continua. Espero que você possa vir mais vezes aqui também. Muito obrigado, de verdade, pela participação e espero que o portal BSD se renove, vocês continuem tendo essa relevância toda que vocês têm, porque vocês são muito importantes para o mercado. Muito obrigado, Minari, brigadão mesmo. Nossa, faz muito tempo que a gente nos falava, encontramos numa feira, acho que foi na Feira da Sete, Isso. né? E aí quem me falou de você, que você estava na Abbott, foi o professor Cristóvão. Tá. Fala lá com o Ricardo Minari, Ô Marcos Belli, fala com aquele jeitão dele. E o Marcos Belli tem que pensar em streaming agora, né? Ele me liga, fica 1 hora no telefone comigo. Grande professor Cristóvão. Mas muito obrigado, cara, valeu mesmo. Nossa, para mim foi muito bacana aproveitar esses 22 anos aí do portal BSD para contar um pouquinho da história, né? E estar aqui presente com você nesse podcast tão importante da Abbott. Perfeito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Toda a galera aqui da Crosshost também, muito obrigado.